Obrigado, Paulo. É um prazer, é todo nosso estar no grupo de vocês aqui, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. A gente fica lisonjeado com essa oportunidade. Sempre que convidar, pode contar com a nossa presença, você sabe disso. Nós somos irmãos, né, todos servidores do Cristo e com o mesmo objetivo de fazer o bem, né? Bem, Paulo, esse tema eu escolhi ele porque é o título de um capítulo do livro Pão Nosso que eu mais tenho apreço, que eu mais tenho carinho por esse capítulo. Eu amo ele de paixão, tanto que nas palestras que eu faço, voltadas para espíritas, a gente busca sempre levar esse capítulo, trabalhar em cima desse tema, em espírito. Devido à grandeza e à inspiração que esse capítulo me traz, e eu gosto sempre de também trazer para todo o ambiente que eu estou presente, levar para as pessoas não posso dizer euforia, né, que euforia é coisa instantânea, essa abundância de energia, do bem, de abertura de consciência que eu sinto toda vez que eu leio esse capítulo do Pão Nosso. E a gente acrescenta Joana de Ângeles, acrescenta Chico Xavier nesse cabedal de conhecimento que a gente adquire. Então, espero que todos gostem. Eu me sinto muito feliz palestrando com esse tema, tá bom? Então, vamos iniciar. Esse capítulo, Pão Nosso, do Pão Nosso, é o capítulo 82, chama Em Espírito. E ele inicia trazendo para a gente uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, inciso 13. Ele começa assim: Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, ele já começa fazendo com que nós nos preocupemos mais com o ser eterno, com a vida em abundância, a vida também chamada como futura ou verdadeira, preocuparmos muito mais com essas questões do que buscar viver apreciando somente sensações da carne. Então, Paulo, com a sua sapiência e inspiração vindas do Cristo, apresentando diversos locais, difundindo o Evangelho, a vida do Cristo, por onde passava, tratava principalmente dessa questão de cultuar o que é do Espírito. E aí ele traz essa frase para a gente. Mas se pelo Espírito mortificares as obras da carne, vivereis. Ou seja, que o que vem da carne deve ser vivido mais para adquirir experiências para o eterno. Não mais buscar a carne somente para prazeres do momento, prazeres mundanos, sensações, hábitos, comportamentos e atitudes do aqui e agora, somente para se beneficiar do aqui e agora, de algo que é transitório, pueril, superficial. Mas sim viver com a consciência livre, compreendendo que não estamos presos aqui. Somos muito mais do que isso. E aí, a gente começa agora com as orientações de Emmanuel, os pontos de vista, a percepção de Emmanuel que se encontra durante esse trabalho, ditando para o nosso grande Chico Xavier uma obra maravilhosa, chamada Pão Nosso, e nesse capítulo em Espírito. Ele começa assim: quem vive segundo as leis sublimes do Espírito, respira em esfera diferente do próprio campo material, em que ainda pousa os pés. A avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Vamos trabalhar em cima disso?
quem vive segundo as sublimes, leis sublimes do Espírito. O que organiza, o que harmoniza e equilibra todo o sempre, tudo o que é eterno, são as leis sublimes do Espírito. As leis naturais, jamais derrogadas pelo Pai, e que nos harmonizam e nos equilibram a todo momento entre as nossas relações de aprendizado e evolução. Então, quem vive desta forma respira em esfera diferente do próprio campo material. Então, quem vive em espírito, mesmo estando na carne, existe uma ligação, uma relação com um plano superior que engrandece o ser, que traz a pacificação e a mansidão, uma escolha madura nas decisões. Por isso ele fala assim, avançada compreensão assinala-lhe a posição íntima. Porque no âmago do ser existe este equilíbrio. Se o ser se encontra neste orbe chamado Terra, o planeta azul, claramente nós compreendemos que ainda temos muito a avançar, não é? Não temos seres puros aqui na Terra neste momento, a não ser o Cristo que nos coordena, nos gerencia. Mas compreensão avançada teremos se buscarmos este tipo de pensamento, essas ideias, este equilíbrio a todo momento. Vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. O dia tem muito significado. O Espiritismo traz essa revelação para a gente, aproveitar o dia, aproveitar enquanto é dia. É porque o dia traz luz, conhecimento e entendimento, claridade de pensamento. Então, vale-se do dia qual aprendiz aplicado que estima na permanência sobre a terra valioso tempo de aprendizado que não deve menosprezar. A cada instante que se passa na terra, o ser que, apesar de encarnado, possui visão espiritualizada da vida, está a todo momento aprendendo. Observa nas relações, no dia a dia, na rotina, nos contatos, no trabalho, em casa, na vizinhança, numa viagem, sempre oportunidades de aprendizado. Encontra no trabalho a dádiva abençoada de elevação e aprimoramento. O trabalho faz com que o homem conheça mais, desenvolva-se intelectualmente, aprenda processos, conheça mais aprofundadamente as minúcias de cada labor. E ao passar do tempo em que ele, numa encarnação, desenvolve um trabalho, em outra encarnação desenvolve outra área de trabalho, ele vai ajuntando conhecimentos. Então, sim, é dádiva abençoada de elevação e aprimoramento, sim, o trabalho. Na ignorância alheia, ele continua, descobre preciosas possibilidades de serviço. Olha como que Emmanuel traz para a gente isso. Na ignorância alheia, na ignorância alheia eu vou partir para a briga, para a contenda. Eu vou atropelar o ignorante alheio? Não. Preciosas possibilidades de serviço. Indulgência para com o erro do próximo. Perdão pelas ofensas recebidas. Não é? O carinho, a ternura, o conduzir. Isso é importante para o ser. Isso é importante para todos nós. Essa maturidade, o lidar com a ignorância alheia. Nas dificuldades e aflições da estrada, recolhe recursos
própria iluminação e engrandecimento. As dificuldades e aflições por quais nós todos passamos, todos na Terra passamos, são recursos à própria iluminação. Porque, ao mínimo, temos uma expiação para passar. Se é expiação, é pagamento de débito. Existe uma purificação neste momento, porque eu me torno melhor quando eu consigo passar por essa expiação. Há um aprendizado novamente. Eu começo a desenvolver a minha capacidade moral em lidar com aquela condição, desenvolvo e amadureço o meu emocional diante daquela condição. Eu me desenvolvo intelectualmente porque eu busco soluções arrazoadas sobre aquela condição. Então, eu busco nessa condição toda, nessas relações todas com as dificuldades e aflições, o meu aprimoramento, o engrandecimento do ser, a maturidade. E essa frase eu acho maravilhosa. Ver passar obstáculos como ver correr nuvens. Já pararam alguma vez para olhar o céu e ver as nuvens, no céu azul, as nuvens brancas passando, ao sabor do vento? Agora imagine um ser espiritualizado que conhece a sua conduta, sabe onde quer chegar, enxerga a vida material como oportunidade de aprimoramento e não vê desafios somente para sofrimento, e sim para engrandecimento do ser. Os obstáculos passam como ver correr nuvens. Os espinhos pelos quais nós passamos nesse nosso caminho, nessa porta estreita, rasgam por vezes a carne, mas é a carne. Ela entende que o objetivo final, de acordo com o mérito de sua busca, é de um sabor de vitória descomum. Lhe dá forças, lhe dá preenchimento. O resultado disso, de estar com o Pai, de merecer estar naquela condição de paz, de felicidade, de sentir o amor verdadeiro, eterno, faz com que nós rasguemos a carne por conta disso. Mas só consegue viver desta forma quem consegue ter uma visão superior, uma visão espiritualizada. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Ama a responsabilidade, mas não porque com a responsabilidade eu tenho poder e com esse poder eu posso me sobrepor sobre os outros. Não. Não existe essa posse pelo ter, pelo estar colocado em uma condição social que se sobrepõe sobre os outros. Não. Essa responsabilidade que ele admira e que ama é a oportunidade de servir cada vez mais. Quanto mais o espírito é intelectualmente e moralmente desenvolvido, recai sobre ele responsabilidades que o Pai coloca. Por quê? Porque possui maturidade suficiente para tal. E assim nós somos experimentados durante nossas vidas na carne. Por vezes reis, por vezes um mendigo, por vezes um senhor, por vezes um nobre, por vezes pessoa que está em deficiência, em doença, em distúrbios. Então, nós experimentamos diversas condições na vida porque precisamos amadurecer, precisamos crescer. Isso vem com exploração, com desenvolvimento, com esforço interior, buscando enxergar cada vez mais a vida de forma mais madura, mais espiritualizada. Dirige com devotamento, contudo foge ao domínio
Eu não preciso subjugar o outro para que eu possa dirigir e conduzir um trabalho. Eu posso unir forças, desenvolver um aprendizado conjunto, em que por mais pequeno que esteja aquele momento, ao menor sopro de consciência e de clareza pode sugerir. E a ideia pode ser abraçada por todos para ser experimentada, em que todos crescem, mesmo com um erro. Pode-se dirigir ao votamento em qualquer condição que nós encontremos. Apenas precisa-se de boa vontade, de querer colaborar com tudo, de servir sempre. Ampara sem inclinações doentias, serve sem escravizar-se. O amparo sem inclinações doentias é citado no Evangelho segundo o Espiritismo, quando se diz, quando for dar algo para o irmão que precisa de um alimento, de um agasalho, que se dê com boa vontade de ajudar. E não com a ideia de se sobrepor sobre o outro, demonstrando com orgulho quanto bom eu seria. Estou te ajudando, mas olha como eu sou bom. Vou te dar uma esmola, mas olha como é que eu sou bom com você. É uma esmola dada com humilhação no outro. Isso é inclinação doentia. Apoie sempre, sirva sempre, ajude sempre, mas se coloque na dor do outro. Tenhamos mais piedade e compaixão. Servir sem escravizar-se. A todos existe a função de trabalhar, mas também há o descanso, o respeito para o corpo físico, repousar e recuperar-se, para voltar a novos trabalhos cada vez mais dignificantes, bem organizados. Está vendo que existe sempre um equilíbrio de quem age em espírito? Permanece atento para com as obrigações da sementeira, todavia não se inquieta pela colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Esse trecho é importante de a gente observar, porque nós compreendemos que nós, aqui ainda em processo de amadurecimento, de aprendizado, não controlamos as coisas. Nós não somos donos da verdade. Nós temos a oportunidade de aprendizado. A Terra é a escola da vida, mas também o hospital dos doentes. E nós buscamos, com essas experimentações, aprender sempre. Quando nós pensamos e achar que controlamos tudo, Deus nos ensina cada vez mais quanto nós somos descontrolados. Observemos o nosso dia a dia. Tenhamos calma, mansidão nas relações. Saibamos escolher com maturidade. Saibamos decidir com colaboração. Deus coloca à nossa frente diversas oportunidades de aprendizado e de experimentação. Se tivermos em desequilíbrio, acreditaremos que poderemos controlar tudo. Não controlamos o vento, não controlamos a chuva, não controlamos o sol, nós não controlamos absolutamente nada, nós não controlamos o outro, nós não controlamos o que vai acontecer daqui a um minuto. Apenas escolhemos qual a melhor saída daquele momento, qual a melhor solução para aquela condição que nos foi colocada. E quanto mais maduros estivermos, quanto mais tivermos essa maturidade espiritual, mais saberemos escolher as nossas decisões. Quanto mais imaturos, mais egoístas, mais orgulhosos, mais vaidosos, cairemos em erro novamente. Por isso, a mansidão, por isso, a paciência, a tolerância, o observar mais, o questionar,
Não precise de pressa. A vida vai correr a seu tempo. A natureza não dá saltos. Estamos aqui para aprender. E o Criador está a todo momento nos ensinando. Só precisamos aprender a enxergar e a ouvir. Então, nós não controlamos nada. Deixemos com o Pai, deixemos com Cristo a condução dessa nau chamada Terra. O que nos couber a decisão, o façamos da melhor forma possível. Mas nós não controlamos as coisas. E a pessoa que vive em espírito, ela não se preocupa com a colheita, ela se preocupa em servir sempre, em semear sempre, em ajudar sempre. A colheita virá, todos nós sabemos, tudo é seu tempo. Então, por que sofrer antecipadamente? Para que essa euforia, essa angústia, essa ansiedade? Calma. Façamos nossas escolhas, decidamos por nós próprios naquele momento, auxiliemos quanto for possível. A colheita virá a seu tempo. E aqui finaliza com esse último parágrafo: usufrutuar dos bens divinos, onde quer que se encontre, carrega consigo mesmo, na consciência e no coração, os próprios tesouros. Bem-aventurado o homem que segue vida afora em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada do novo dia, sublime transformação e alegre despertar. Olha como o Emmanuel finaliza para a gente. E finaliza com a morte. Mas não é a morte desesperada. Meu Deus, o que vai esperar? O que se espera de mim do outro lado? Lembra que quem vive em espírito não espera, não fica ansioso pela colheita? Exatamente. É apenas alvorada de novo dia, como despertar durante a manhã, como uma virada de uma semana de domingo para segunda, como uma virada de um mês, como o Réveillon, virada para um ano novo. A morte da carne é nova alvorada em que nós acordaremos sem a carne, mas nós continuaremos existindo. Não há necessidade de desespero, de preocupação com o que vai se colher. Apenas preocupe-se em semear e plantar. E da melhor forma possível. Corrigindo posturas, atitudes, buscando se conduzir da melhor forma possível. E essa colheita vai vindo. Como é que é essa colheita, gente? Essa colheita vai vindo com sabedoria. É a paz que a gente vai conquistando ao longo dos tempos. É o equilíbrio, a harmonia que a gente vai adquirindo. Daqui a 1000 anos, somos outros seres mais maduros, mais pacíficos, mais mansos, mais sábios, mais pacientes, mais tolerantes, mais caridosos. Por quê? Porque há 1000 anos anteriores a gente escolheu agir no bem, servir, se lapidar. E assim vai. Nós somos seres eternos. Somos criados por Deus. A eternidade, a gente sempre fala, né, nas nossas conversações pela manhã, né, no Gotas, a eternidade, muita gente acredita que comecei agora, fui para a vida eterna e minha vida começa daqui para frente, agora eu estou na vida eterna. Não. A nossa origem é no Criador, o Alfa e o Ômega. Existe infinitude antes e depois de agora. Então, nós já estamos na vida eterna há tempos e continuamos nela. E, neste momento, eu sou Marcos Castro. Mas eu sou um ser eterno. Permaneço aqui momentaneamente. Então, quando a gente consegue enxergar a vida de forma espiritualizada, viver em espírito, eu entendo que todas as oportunidades que tem aqui, nesta encarnação, eu devo aproveitá-las para as minhas decisões de futuro, de ser constante, eterno.
E aqui a gente vem para a segunda tela, vou mostrar para vocês, mostrar não, vou falar para vocês, que Allan Kardec traz para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. O capítulo 12 é aquele: se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Beleza? No item 8, no finalzinho do parágrafo, a gente tem a seguinte frase: lançai para adiante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. E por que ele diz isso? Porque viver em espírito, a gente deixa de querer ter coisas, para de querer coisas. O querer denota claramente, é um verbo voltado para si próprio. Eu quero, para mim, na minha opinião, no meu pensamento, então tudo eu. Então o querer denota egoísmo, denota uma vaidade exagerada e faz com que nós soframos na carne. Conversei na data de ontem com meu pai, fez 80 anos. E eu conversei com ele a respeito disso, que quando nós queremos demais, a gente sofre demais. Quando nós entendemos o querer de Deus, o querer de Deus não é egoísta, porque Ele é o Criador, nos deu a existência, demonstrando claramente o seu amor em expansão, de emanação. É muito diferente do meu querer. O meu querer é por jeito que eu quero, da maneira que eu quero, para mim. É muito egoísmo. E quando a gente vive na carne, sem pensar no além da matéria, o meu querer se conflita com o querer do Paulo, que se conflita com o querer do Adilson, que se conflita com o querer do Humberto. E aí essa briga de egos faz todos nós sofrermos. O outro livro aqui, eu falei que ia citar a Joana de Andes, não foi? A Joana de Andes, eu sou fã dela. Momentos de Consciência. Capítulo Consciência e Plenitude. Conquistada a consciência que propicia amadurecimento, o ser alcança o estado de plenitude espiritual. Não obstante, se encontre no invólucro carnal. Enquanto estejas na vida corporal, exercita-te na fraternidade, não te deixando perturbar por querelas e paixões dissolventes. Então, a oportunidade de estarmos encarnados é a oportunidade de elevação da consciência. O que ela falou ali? A palavra querelas. É o querer de novo. É o que eu quero. Para com isso. Quando nós expandimos a consciência, emanamos luz, emanamos amor. Quando nós servimos alguém, tiramos um pouco de nós a necessidade de renúncia a si próprio. E é um ensaio para um Cristo do futuro. Então, todo dia que a gente decide, ao invés de nós, o outro, nós ensaiamos a cristandade, a santidade, a purificação. Porque neste momento que a gente prefere o outro, nos renunciando aos nossos quereres, nós começamos a emanar amor, emanar luz, mesmo que seja um ensaiozinho pequenininho. Mesmo que seja, às vezes, um detalhe que nós próprios falamos, mas isso que eu fiz não é nada. É. Porque o agir no bem é uma crescente. O agir no bem se multiplica, não se soma. A gente fala que é geométrica, progressão geométrica, e não progressão aritmética. O bem, ele se multiplica. Então, se eu provoquei um pouquinho de bem, renunciei a mim próprio, pela minha família, já é um grande passo. Se eu fiz isso pelo meu filho, mas qualquer um faz pelo seu filho? Não.
Nem todos. Fazer pelo filho, fazer pela esposa, pelo esposo, pela mãe, pelo pai, pelo neto, a gente vai abrangendo, vai acostumando a se renunciar e fazer pelo outro, se dedicando mais ao outro. E todo mundo sabe que na família é o primeiro ensaio do amor ao próximo. Então a gente vai ensaiando encarnação após encarnação, mas tem que começar de alguma forma. E Deus nos dá a oportunidade de, dentro da família, onde por vezes a gente tem contendas de milênios, nós consigamos vencer essas contendas pelo amor. Olha que vitória! Pode parecer pequeno, mas é um grande começo. Cuida de viver com intensidade e sem cansaço as horas da existência. Continua aqui a Joana de Anjos, tá? Cuida de viver com intensidade e sem cansaço as horas da existência, deixando-as passar com real aproveitamento, de modo que a recordação delas não te cause remorso ou lamentação. Vivamos, mas para viver desse jeito que a Joana fala, pode observar que no começo desse textinho que eu peguei dela, ela fala de expansão da consciência, de viver além da carne. Então, quando nós observamos a vida em espírito, aí nós vamos lá no Pão Nosso de Emmanuel, eu aproveito cada instante de cada hora de experiência na carne. E eu não aproveito para as sensações da carne. Não aproveito para a alcoolemia, sexolatria, drogadição, não, glutão, né? A gula. Não. O aproveitar cada instante é aproveitar para observar, experimentar e desenvolver o ser. É quando vem um senhor de mais idade, com experiência de vida, vem falar com a gente para ouvir. Quando a criança vem com questionamento, por mais infantil que possa parecer, demonstra ingenuidade. Aproveite para ouvir essa simplicidade e pureza. Aproveite para ouvir a experiência. Aproveite para aproveitar mesmo as relações. Pare para ouvir aquele mendigo que pediu um pão e você pagou na padaria para ele. Converse com ele. Veja as experiências de vida que ele tem, o sofrimento que vive, as vitórias que teve até hoje. Ouça o rico também, as experiências e o ponto de vista que tem sobre as relações na vida. Tudo isso é agregador. Seja para experiências ruins que esses irmãos tiveram, para nós nos aprimorarmos, como experiências positivas que eles tiveram, para nós também aprimorarmos. Todo instante deve ser aproveitado. E só aproveita quem tem a claridade de visão, quem tem claridade de audição. Cristo sempre disse isso, né? Quem tiver olhos para ouvir, para ver, que veja. Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. É isso que ele diz. Quem tirou os antolhos dos seus olhos, que é aquele objeto que bota para andar com cavalo e com jumento, são os antolhos, né? Quem tiver tirado o véu da carne, tirar os antolhos que fazem nós termos a visão muito parametrizada, com preconceitos, vamos observar além. Uma criança pequenininha, você fala assim, sabia que ontem eu vi um elefante rosa voando? Ela fala assim, aonde? Você fala com um adulto, você está ficando doido? Você fumou o quê? Está vendo a diferença? Porque o adulto já está mastigado e já tem conceitos concebidos. Está maduro. A criança vem do plano espiritual em tenra idade, com tudo é possível. O Criador tudo pode. Não derroga suas leis, claro. Mas nós conhecemos todas as leis? Não. Então estejamos sempre abertos para conhecer mais.
sempre abertos para ouvir mais e aprender sempre mais. E aqui, gente, eu gostaria de ler um texto trazido por Chico Xavier. Não é psicografia, é do Chico. Momentos com Chico Xavier. O capítulo trata supérfluo e necessário. É um dos textos mais lindos que eu já li na minha vida e o Chico trouxe para a gente. Uns queriam um emprego melhor, outros só um emprego. Uns queriam uma refeição mais farta, outros só uma refeição. Uns queriam uma vida mais amena, outros apenas viver. Uns queriam pais mais esclarecidos, outros ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros falar. Uns queriam silêncio e outros ouvir. Uns queriam sapato novo, outros queriam ter pés. Uns queriam carro, outros andar. Uns queriam supérfluo, outros apenas o necessário. Há dois tipos de sabedoria, a inferior e a superior. A sabedoria inferior é dada pelo quanto uma pessoa sabe. A superior é dada pelo quanto ela tem consciência de que não sabe. Tenha sabedoria superior. Seja um eterno aprendiz na escola da vida. A sabedoria superior tolera. A inferior julga. A superior alivia. A inferior culpa. A superior perdoa. A inferior condena. Tem coisas que o coração só fala para quem sabe escutar. Esse é o nosso Chico. Que escolha a gente vai fazer? A sabedoria superior denota viver em espírito. Porque viver em espírito se dá valor às virtudes morais. Tesouros do céu, como diz o Cristo. Então eu busco aprender a ser caridoso. Eu busco aprender a amar, perdoar, ter compaixão, indulgência, empatia, compaixão, piedade. Enquanto o outro que ainda vive na carne se sustenta pelo transitório, pela imagem, pela vaidade, ainda egoísmo, quer. Lembra do verbo querer? Viu o texto do Chico? Uns queriam isso, queriam. Quer um carro, o outro só quer andar. Quer ter sapatos novos, o outro quer ter pé. Não tem nem pé. Tá vendo como é que as relações são difíceis nessa condição de querer? Em que existe contendas a todo momento. Porque a visão é do aqui e agora. E a gente promove agressões, ofensas, subjugações uns dos outros. Ao invés de eu ficar alegre pela vitória do meu irmão, eu o invejo. E é muito mais fácil eu criticar e diminuir ele para eu crescer do que eu valorizá-lo e utilizá-lo como exemplo para eu crescer. O que acontece com a gente o tempo todo é uma visão materialista das coisas. Uma visão para o agora, uma visão mecanizada, uma visão automatizada. Eu acordo de manhã, tomo meu café, vou para o meu trabalho, volto ao almoço, volto ao trabalho, chego em casa, tomo um banho, janto, durmo. Amanhã é a mesma coisa. Concorda que até um cavalo faz isso? Não precisa pensar tanto para ter uma vida dessas. A única diferença é que o meu trabalho é mais raciocinado. Razão somente.
mas sem valor moral. Quando a gente vive em espírito, eu acordo e faço minha oração, pedindo ao Pai inspiração para que eu possa ser o mais eficiente, o mais competente possível, para que eu possa ajudar cada vez mais. Não para que eu seja o melhor do que os outros, mas que eu possa ser melhor do que ontem. E amanhã, melhor do que hoje. Melhor intelectualmente, melhor emocionalmente, melhor moralmente, hoje com relação a ontem. Não tenho competição com o irmão, porque nós temos o amor fraternal. Nós nos auxiliamos, porque eu enxergo no outro o mesmo aprendiz que eu sou na escola da vida. Então, eu encerro essa nossa palestra de hoje concitando a todos que possamos viver em espírito, que possamos ver os desafios e os obstáculos como vemos passar as nuvens, que é a melhor frase que eu acho desse texto. Pode parecer pequeno, mas para mim tem uma grandiosidade e um ensinamento muito profundo. Igual quando nós vimos o Cristo sofrer durante seu sacrifício e a sua crucificação, em que ele é achincalhado, ofendido, agredido, recebe chibatadas, cuspe na face, e ele, ao alto da cruz, fala: perdoai-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Olha a magnanimidade desse ser. Banhado em sangue, com carne dilacerada, ele demonstra essa compaixão pelos seus agressores. E não tem nem necessidade de ele perdoar, ele pede perdão do Pai para eles. Porque para ele são crianças, ou cegos guiando cegos. Não entendem a gravidade de sua ação porque vivem a matéria, vivem o querer, vivem o egoísmo. Então, quando a gente conseguir viver o Evangelho como Cristo nos ensinou, estaremos, sim, vivendo em espírito. Show? Muito obrigado pela oportunidade.